Você pode inibir a ação do Deus onipotente através da sua incredulidade. Tudo isso por causa de pessoas que têm intimidade com você, mas que te desprezam, porque te comparam usando parâmetros humanos. É sobre isso que nós vamos ministrar a partir de agora, nesta live devocional para uma vida plena, chamada Café com AP, onde nós estamos aqui tomando um cafezinho e compartilhando a palavra de Deus com você. Amém? Glória a Deus. Marca alguém aí e vamos lá ministrar a palavra de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Shalom para todos que estão chegando. Bem-vindo a todos. Deus abençoe poderosamente. Nós estamos na temporada Jesus, ministrando sobre a vida de Cristo em ordem cronológica dos fatos. E na semana passada, não tivemos live, na retrasada a gente falou sobre 12 anos de lutas ou de vida. Foi uma live muito forte, não é verdade? Se você não assistiu, você pode vê-la aqui no IGTV ou no YouTube, no meu canal, clicando no meu link da bio, você tem acesso ali às minhas redes sociais. E hoje eu quero começar falando aqui sobre a rejeição de Jesus, né? Em Mateus capítulo 9, verso 27, a gente vê ali Jesus curando 2 cegos e um mudo endemoniado. E essa libertação, ela gerou já espanto e também uma perseguição com a pessoa de Jesus, né? Onde ele é chamado pelos doutores da lei, eles disseram que Jesus estava expulsando os demônios através do príncipe dos demônios, Beelzebul. Então, conectando a última ministração com a de hoje, a gente vê esse evento do milagre de número 17 da vida de Jesus, e gerando espanto das pessoas e gerando essa perseguição religiosa. E aí, logo após, seguindo a ordem cronológica dos fatos, aqui no ano 27 depois de Cristo, a gente vê a terceira viagem de Jesus, onde ele é rejeitado pela segunda vez em Nazaré, a sua cidade. O texto é Mateus 13, 54. Se alguém puder colocar aí para mim, Mateus 13, 54, por favor, para eu fixar o texto. E nós vamos orar e ministrar sobre esse tema tão importante, que é como nós, seres humanos limitados, podemos inibir a ação do Deus onipotente. E por que isso acontece? Pai, toque em nossos corações. Visita cada um de nós, a começar por mim, nesse ambiente virtual que não impede a ação do teu Espírito, porque tu és um Deus de perto e um Deus de longe. Um Deus que conhece o nosso assentar e o nosso levantar. Um Deus que está conosco, Senhor. Não importa a circunstância. Pena que muitas vezes, na vida de muitas pessoas, para a própria desonra dessas pessoas. Mas o Senhor também está presente para estender as mãos e nos ajudar a levantar. Por isso, socorro e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Vem agora ao encontro de mentes e de corações. Vem ao nosso encontro, Senhor, ministrando a Tua palavra. Libera os Teus exércitos celestiais. Sai para vencer, Senhor. Saia para vencer e trazer sobre nós a vitória que desejamos, que precisamos, Senhor. Ministra aos nossos corações, no nome poderoso de Jesus de Nazaré. Aleluia. Olha só, o texto diz assim: chegando Jesus à sua cidade, Nazaré, começou a ensinar o povo na sinagoga. Todos ficaram admirados e perguntaram: de onde vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria? E não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas?
Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? E ficaram escandalizados por causa dele. Primeira coisa, quando Deus te chama, quando Deus te levanta para um propósito, é Deus que te capacita. Então você começa a receber diretamente do trono de Deus orientação e capacitação sobrenatural no seu entendimento, na sua forma de agir. E aí você passa a não só ser guiado, mas a desejar cada vez mais ser guiado pelo Espírito Santo. Mas as pessoas que convivem com você, e eu vou te dizer, as pessoas mais próximas que convivem com você, são as pessoas que provavelmente menos entenderão o seu chamado, o seu ministério e o conduzir de Deus para a sua vida. Coloca aqui os seus pedidos de oração, amém? Senhor, visita a Lilian agora em nome de Jesus. Que o teu anjo toque agora do alto da cabeça à planta dos pés com chamas de fogo, consumindo todo e qualquer vírus que não provém do Senhor, em nome de Jesus. A paz de Cristo aos que estão chegando, pastores e amigos, para a glória de Deus. Se quiser, põe seu pedido de oração aqui, a gente vai estar orando por você. Então, não foi diferente com Jesus. As pessoas mais próximas de Jesus, as pessoas do seu convívio de crescimento, foram as pessoas que questionaram a ele. Olha que interessante, nós temos feridas causadas pelas pessoas mais próximas de nós. Por quê? São essas pessoas que não desejam o processo de transformação, são confrontadas no mesmo processo que nós fomos. Mas talvez você tenha desejado e buscado isso, se sujeitado a esse processo de Deus, ouvido, reconhecido um chamado, e essas pessoas não. O que acontece? Todo aquele que não se deixa moldar, ele vai olhar para a sua vida e vai buscar o parâmetro humano. O cara cresceu comigo, mas ela cresceu comigo na mesma escola que eu. Como que de repente ela está aí, ele está vivendo, da onde que vem esse ensinamento? Não é essa pessoa, a pessoa que cresceu comigo. Então as pessoas mais próximas, elas usam os parâmetros humanos e comuns para querer medir aquilo que não é mensurável humanamente, a não ser espiritualmente. Por quê? Porque essas pessoas não estão dispostas, como você, a viver o processo de crescimento e transformação. E aí elas vão usar dos parâmetros humanos. A intimidade da família. Vai dizer, mas você não era o pequenininho, o magrinho, o doentinho, aquela pessoa que não estudava direito. Ela vai trazer todas as características da sua infância, ou da sua adolescência, ou da sua juventude, como padrões humanos que não explicam de onde vem a transformação que Deus está causando na sua vida. E aí essas pessoas vão se escandalizar. E isso vai só fortalecer a incredulidade dessas pessoas. E é essa incredulidade que inibe o poder do Deus onipotente. E aí você pode falar, não, Rafael, mas Deus faz o que Ele quer. Não é lógico. Deus ele é independente. Deus ele faz o que Ele quiser, a hora que Ele quiser, da maneira que Ele quiser. Mas esse Deus onipotente, onipresente, onisciente, todos os atributos que você imaginar da pessoa de Deus, Ele decidiu que grande parte de muitas coisas, nós temos o poder de escolha, nós temos a decisão, e muitas coisas Ele também decide fazer através de nós ou não. Então, muitas pessoas não manifestam a glória de Deus porque eles não querem ser esse canal, esse instrumento do agir de Deus. E aí são essas pessoas que, movidas de incredulidade, porque elas estão ligadas, atadas aos parâmetros humanos pelos quais elas se comparam a você. E aí, nessa comparação, elas vão cair numa realidade. Mas como é que pode receber se a gente cresceu na mesma escola, se a gente tem os mesmos pecados?
como que você pode crescer tanto e da onde que vem esse ensinamento, esse poder, se eu conheço a tua origem, as tuas limitações, os teus problemas, os teus pecados? Essas pessoas que dizem isso estão movidas de incredulidade porque estão seguindo o parâmetro humano de comparação. Simplesmente porque elas não estão dispostas a buscar e a viver os padrões de Deus para a sua vida. Então, essas pessoas se tornam incrédulas e te afetam no exercício da sua fé e do seu chamado. A Bíblia fala então aqui, nesse texto, que Jesus não pôde realizar muitos milagres por causa da incredulidade deles. Mateus 13, 58. E ele ainda afirma mais: só em sua própria terra e em sua própria casa que um profeta não tem honra. Olha que terrível, a falta da honra com a pessoa de Jesus inibiu a manifestação de sinais e de milagres. O que a sua incredulidade tem impedido Deus agir? O que a sua incredulidade, baseada na tua forma de julgar as coisas, tá? E não vem com aquela, ninguém pode julgar. Não, você tem que julgar. Julgar da forma correta, da forma bíblica, da forma divina. Agora, se você está julgando da forma errada, seguindo os parâmetros errados, como essas pessoas que olharam para Jesus, se admiraram com seu ensinamento e ao invés de provar desses ensinamentos poderosos, se alegrar com os sinais e maravilhas poderosos que Jesus já tinha realizado e poderia realizar, essas pessoas decidiram se escandalizar. Por quê? Porque decidiram se manter nas referências humanas a respeito de Jesus. Ah, não é esse aí o filho do carpinteiro? Não é esse aí que os irmãos estão aqui todo dia? Quem é ele para estar ensinando e falando isso? De onde que vem isso? Pelo amor de Deus, tira as escamas dos seus olhos. Enxerga o que Deus está fazendo, o que Deus está falando. Jesus então fala isso. E o mesmo texto aparece em Marcos 6. Diz assim: Jesus saiu dali, foi para a sua cidade acompanhado dos seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga e muitos dos que o ouviram ficaram admirados. Disseram: de onde vêm essas coisas? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E estes milagres que ele faz? E aí entra a comparação humana. Ah, mas ele não é o filho do carpinteiro, ele não é o filho de Maria, seus irmãos e suas irmãs não estão aqui. Então, Jesus fica admirado com a incredulidade deles e passa a ensinar a outros povos. Sabe? Infelizmente, tem pessoas que nos viram crescer, tem pessoas que nos amam e nós amamos, que não vão permitir o agir de Deus na vida delas. Ainda vão tentar, talvez até num senso de proteção, te impedir de viver esses chamados e essa manifestação de Deus. E a verdade é que você não é responsável pela transformação dessas pessoas. Se diante da mensagem poderosa do Evangelho e dos sinais miraculosos de Jesus, essas pessoas se chocaram e não se abriram para esse mover de Deus, você vai ter que ir para outros povos. Por isso que muita gente fala assim, casa de ferreiro, espeto de pau. Mas a culpa não é do ferreiro, não. A culpa é da casa. A culpa é da sociedade local. A culpa muitas vezes é da família, que não quer e não aceita te ver como Deus está te vendo. É forte essa mensagem, não é verdade? Nós já ministramos aqui sobre aquele texto em que Jesus está numa casa onde as pessoas não conseguiam entrar de tão cheia que estava. Ele estava ministrando e alguém fala assim: ó, tua mãe e teus irmãos estão aí fora. Aí Jesus diz o quê? Quem são minha mãe e meus irmãos? São aqueles que fazem a vontade de Deus. Por quê? Porque era esse clima que estava instalado. Era esse clima que estava ali. Você acha que se Maria e os irmãos de Jesus não quisessem entrar, eles não diriam: gente, olha só, Maria está aqui, deixa ela entrar. Jesus não diria: dá licença, gente, pode deixar minha mãe e meus irmãos entrarem, por favor?
Jesus sabia dar ordem e a multidão se reunir em grupos de 50 e de 100 para receber pães e peixes multiplicados. Será que ele não teria autoridade para dizer, gente, abre um espacinho aí para minha família? Mas qual é a repreensão que ele dá? Quem é minha mãe e meus irmãos? Ele está dizendo, Ney, do que vocês estão falando? Então, chega um ponto, não estou dizendo que você vai deixar de amar as pessoas, de estar junto, não é isso não, hein? Não entra por aí não. O que eu estou dizendo é o seguinte, é que diante das tuas decisões com Deus, daquilo que Deus tem para a tua vida, a nível de transformação, a nível de ação, de propósito e de fé, talvez você vai ter que sair desse ambiente onde você está e ir para outros povoados, mudar seus relacionamentos. Não estou mandando você divorciar nem abandonar pais ou filhos, hein? Eu estou dizendo que é o seguinte, que vão ter pessoas que não vão comungar da sua história de transformação e nem do propósito de Deus na tua vida no mesmo nível em que você está vivendo. Talvez, depois que você encontre em outros relacionamentos, de amizade, de pessoas que se abrem para te entender como Deus está trabalhando. E isso aí, Lília, assim como Abraão, Deus fala o que para Abraão? Sai do meio da tua parentela, do meio do teu povo. José no Egito foi vendido pelos irmãos, né? Foi tirado ali diante daquela circunstância que Deus utilizou, vendido como escravo, para se tornar o vice-faraó do Egito e depois libertar sua própria família e o seu povo. Por quê? Até o fim da vida. Seus irmãos não entendiam. Não entendiam. Agora, isso tudo tem um objetivo. Minar a tua fé. Minar a tua caminhada de confiança e de esperança em Deus. Se você continuar caminhando ou tentando convencer as pessoas, porque o trabalho do convencimento é o Espírito Santo. Se você tentar convencer pessoas que não querem ser convencidas, o desgaste é teu. A Bíblia fala que Jesus foi para outros povos, outros povoados. Então, não tenta convencer aquilo de que as pessoas não estão determinadas a ouvir. Tem gente que te pergunta, mas não quer resposta. Tem gente que te questiona, mas o que você tem para mostrar da parte de Deus, aquela pessoa não está disposta a viver, porque o preço que você decidiu pagar em ouvir e obedecer à voz de Deus, a grande maioria não está disposta. Agora, quem é que faz a diferença? São aquelas pessoas que decidem pagar este preço. A salvação, para mim e para você, ela é gratuita. Jesus pagou o preço. Mas o discipulado vai te custar tudo. Tudo. Seguir Jesus. Ser semelhante a Jesus. Se você é crente e não deseja ser semelhante a Jesus, você não é crente. Se você se diz crente e não vê Jesus como sua referência, e não vê na palavra de Deus a forma que Deus te ensina a ser capacitado pela unção de Jesus, pelas capacidades de Cristo, para se tornar gradativamente igual a Ele, então eu tenho uma triste notícia para você. Você está se enganando. Você está vivendo religião vazia. Agora, o Deus, o Verbo que se fez carne, morreu e ressuscitou num corpo glorificado, de carne, glorificado. É o primeiro de uma nova raça. Ele diz que nós seremos como Ele é. E esse processo não é um processo instantâneo na hora da morte, ele é um processo gradativo. A Bíblia nos ensina que nós crescemos de glória em glória, de capacitação em capacitação, baseado em quê? De fé em fé. Então é uma caminhada de fé. E aí a nossa fé vai ser provada, e muitas vezes vai ser provada por quem? Pelas pessoas ao nosso lado. Pelas pessoas da onde você está convivendo. E isso é complicado, por quê? Porque existe cultura familiar, existe cultura
do teu bairro, existe cultura da tua cidade. E você tem que decidir romper com determinadas culturas. Seja a cultura que você cresceu na sua casa, seja a cultura do seu bairro. Agora, você tem que andar com pessoas que decidam da mesma forma viver esse processo de transformação. Eu me lembro, eu tenho 2 grandes amigos de adolescência, eu me lembro que quando eu tomei uma decisão na minha vida, com 17 para 18 anos, eu sentei com eles e falei, cara, a gente é irmão, a gente é amigo, e eu decido por Deus. E se vocês não decidirem a mesma coisa, o nosso caminho vai se distanciar de alguma forma. E foi um papo muito interessante, né? E é importante, por quê? Porque não existe comunhão entre luz e trevas. Se você está andando com pessoas que falam palavrão, você vai falar palavrão. Se você está andando com pessoas incrédulas, essa incredulidade pega, igual doença. E aí, não importa o que você está recebendo de Deus, essas pessoas não estão querendo olhar para a origem dessas coisas. As pessoas, ao invés de olharem para Jesus e falar assim, uau, ele está recebendo do Pai das luzes. Ele está recebendo de Deus porque ele é tudo aquilo que ele diz que ele é. Não, eles decidiram olhar para as referências humanas. Ué, não é esse o filho do carpinteiro? Não é esse aí os irmãos e as irmãs que estão aqui com a gente, que cresceram na mesma cidade? Você tem que ficar atento para as pessoas ao seu lado, a nível de decisão e de caminhada, de futuro, de crescimento, de transformação, e decidir quem vai contigo até onde. Ou se você vai compartilhar e esperar apoio de determinadas pessoas. Por quê? Porque se você esperar, você está esperando apoio de pessoas que não creem na mesma coisa que Deus está te mostrando, você não vai ter apoio, ao contrário, você vai ser desanimado. Desanimado. Gente, tem pessoas que têm um referencial de fé que é totalmente prejudicial para a sua vida. Existem determinados líderes aí, que se dizem líderes espirituais, que têm um padrão de fé completamente desanimador, que vai destruir a sua fé. Por quê? Porque eles não creem naquilo que é necessário para que você seja projetado para todo o plano que Deus tem para a sua vida. Então, preste atenção em como as pessoas estão te definindo. Você não vai viver guiado pela opinião das pessoas, mas Jesus se interessou pela opinião das pessoas quando ele pergunta para os discípulos o seguinte, quem os homens dizem que eu sou? Será que Jesus estava querendo ser guiado pela opinião alheia? Não. Ele estava tentando discernir qual a revelação que as pessoas tinham a respeito dele. E se você não andar com pessoas que estão dispostas a te enxergar como Jesus te vê, você vai andar com pessoas que vão sempre te conectar aos referenciais humanos limitados, frágeis, condicionados às circunstâncias limitadas da família, da cultura, do bairro. E aí o Deus que te chama para ir além, viver coisas muito maiores, porque esse Jesus que disse que o profeta não tem honra em sua casa, foi o mesmo Jesus que disse o seguinte, vocês farão coisas maiores do que eu. Jesus pode mentir? Não. Então se ele diz que eu vou fazer coisas maiores do que ele, significa o seguinte, que eu vou superar isso e que de alguma forma eu vou ver essa transformação. Agora, para isso eu não posso estar nesse ambiente, um ambiente que não aceita ser transformado. Deus poderia arrebentar com tudo e fazer? Sim, mas não é assim o caráter de Deus. Normalmente, Deus permite que as pessoas tomem as suas próprias decisões. Por exemplo, quando a Bíblia nos fala lá sobre Jonas, para ele pregar em Nínive. Olha que interessante. Jonas não quis ir porque ele sabia que Deus podia agir e que a palavra que ele falasse ia transformar o coração dos seus inimigos. É por isso que ele foge. Mas quando acontece toda aquela história dele ser engolido por um grande peixe, ser vomitado e voltar, o que acontece? Ele prega durante 3 dias nessa cidade e não operou nenhum sinal.
E o povo daquela cidade orou, jejuou e se converteu. Pelo menos naquele momento. O que acontece? Deus pode mudar o ambiente de um lugar através de uma mensagem. Mas as pessoas têm que estar dispostas a isso. A mensagem de Estevão foi tão poderosa que revelou aos seus ouvintes a verdade. Só que a verdade revelada ali não foi suficiente para aqueles corações endurecidos que não estavam dispostos a viver a transformação. Aquilo caiu diferente no ouvido das pessoas. Eles tiveram comichões dos seus ouvidos, pegaram pedras e apedrejaram o primeiro mártir da história da igreja. Hoje nós estamos vivendo esses dias difíceis, aonde não basta você falar a verdade para que pessoas se convertam. São pessoas que escutam a verdade, sabem que são a verdade, mas pegam em pedras e vão te apedrejar. Então, se você liberou a palavra, quem convence é o Espírito Santo. A pessoa não quer, está te colocando, te medindo através de parâmetros humanos e não da forma que Deus está te capacitando e está te guiando. Ele fala, tchauzinho, estou indo para outros povoados. Amém? Então, coloca isso diante de Deus. As suas devidas proporções, através dos vínculos familiares, né? Você não vai abandonar uma esposa ou um marido, você não vai abandonar um pai ou um filho, ou um irmão. Talvez você não vá ter o nível de intimidade, de comunhão que poderia ter. Mas não espere a aprovação. Siga em frente. Os teus parâmetros de transformação da tua vida, eles vêm da parte de Deus. E aqueles que estão dispostos a entender essa origem, a buscar e a reconhecer que seja essa origem, e ver em quem você está se transformando em Cristo, são as pessoas que vão contigo aos lugares que Deus está te conduzindo. Pai, eu apresento, Senhor amado, cada pedido de oração aqui, Senhor. Eu apresento, Senhor, a vida desta jovem aqui, Senhor. Coloco as necessidades dela aqui em tuas mãos, Pai, em nome de Jesus Cristo. Oh, meu Deus, a Bárbara Gabriela Kinder, eu apresento a vida dela, eu apresento a vida de cada um dos meus amigos e pastores aqui, Senhor. Em nome de Jesus, eu apresento a minha própria vida. E que esta live venha edificar vidas, venha despertar corações e fazer com que pessoas levantem e continuem caminhando pela fé em direção ao propósito que o Senhor tem para elas. Mesmo diante, Senhor, a falta de entendimento, mesmo diante, Senhor amado, de todas essas reações, que não haja, Senhor, a inibição pessoal do teu agir por causa da incredulidade, mas sim, Senhor, a confiança de que existem outras pessoas desejosas de ouvir aquilo que o Senhor tem para falar e manifestar através das nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, Kelly. Deus abençoe a cada um de vocês, Andréia. Deus te abençoe a ti, a tua família. Jane, abençoe o teu bebê aí, né, no ventre. Parabéns. Que Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Quero te pedir para vir no link da bio, clicar ali, navegar um pouquinho no meu perfil. Se você não me segue, passa a me seguir, né? E se você deseja de alguma forma semear em nosso ministério, eu sempre dou a oportunidade voluntária para aqueles que desejam, através do meu Pix, que é o meu e-mail, rafaelmedeusagusto@gmail.com. Mas se você fizer, faça com alegria, com gratidão, e Deus te abençoe poderosamente. Amém? Eu vou salvar essa live, você vai lá, curte, comenta e compartilha, assiste de novo do começo, né? E daqui a algumas horinhas ela vai estar no YouTube também. Então, você vai poder assistir ali, compartilhar, de repente você prefere outra rede social, fica à vontade. Grande beijo, a gente se vê na semana que vem, toda terça-feira na live Café com AP. Grande abraço, tchau, tchau.